Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo City, eu sou professor do Grupo Etapa e consultor pedagógico pelo Sistema Etapa, e já a gente volta a conversar. E antes de começar o episódio, queria retomar o convite para você seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa, ativar as notificações para receber as mensagens dos novos episódios. E aqui ao meu lado, apresentando comigo, o professor de português do Colégio Etapa, Rodrigo Mutuca, e consultor pedagógico pelo Sistema Etapa. Tudo bem, Rodrigo? Eduardo, tudo bem comigo? Eduardo, eu estou sentindo algo estranho hoje, eu estou tendo uma sensação que lembra o déjà vu. Parece que tem algo estranho aqui, algo que a gente já viveu em um outro momento. Você pode me explicar o que está acontecendo? É um déjà vu e pela primeira vez nós temos aqui um convidado voltando a esse podcast, Rodrigo. Quem é esse convidado, Esse Eduardo? convidado é ele, Eugênio Arsenovics. Tudo bem, Eugênio? Gerente da área pedagógica do Sistema Etapa. Também conhecido como? Nosso chefe. Precisei voltar, né, gente? Precisamos fazer a reunião de feedback, né? Que seja no podcast. Foi de livre e espontânea vontade, né, Eugênio? Sim. Foi de livre e espontânea vontade. Então, vim pegar mais uma caneca. é só aquela mesmo, tá? Essa aí vai ficar com a gente. Exatamente. Puxa vida. Então, o Eugênio vai conversar com a gente hoje sobre tendências, né, e um panorama do que foi discutido no ano de 2024 na educação. Bom, Eugênio, eu sei que você fez uma pesquisa aí, né, dos temas que foram mais abordados, dos temas que foram mais relevantes nesse ano, né, que nós estamos ainda vivenciando. Queria que você discutisse um pouquinho com a gente o que você encontrou, né, quais são os pontos aí mais relevantes, aquilo que de repente a gente pode trazer um contraponto. O tema é a gente falar sobre um balanço, né, deste ano que está acabando e pensar um pouquinho no que há de tendências para 2025. Mas se a gente for pensar em como isso é feito ao final de cada ano, né, ao longo dos últimos anos, a gente vê que há uma tendência de os discursos de mercado focarem sempre cada um em um lado, né? Então vamos tentar abordar aqui como a gente procura fazer no Etapa, né, sabendo até onde a realidade nos permite apresentar opiniões ou dados de preferência, e até onde vale a pena a gente falar um pouquinho do que, como a gente fala, né, Rodrigo, o Eduardo também é professor de história, mas o Rodrigo também anda muito por essa vereda, tem coisas que não são exatamente inovações, mas que funcionam muito bem, a tendência, ou melhor, talvez a gente pensar, a nossa expectativa é de que elas continuem sendo exploradas, né? Não sei se há uma tendência nesse sentido em todo o país, mas da nossa parte a gente tem uma expectativa muito grande de que nossos parceiros continuem explorando o que a gente sabe que funciona bem, né? Vamos tentar seguir por aí. Sim, boa. E o que você encontrou aí de informação? Tem algo específico? Pois é, Eduardo. No final de 2023, a gente teve uma leva aí de indicações de tendências, né? E eu trouxe algumas aqui, que eu fui fazer uma pesquisa, nada científico, tá? Uhum. Fui procurar o que de maneira geral se falou na mídia a respeito de educação. Mas que no geral a gente vai encontrar informação também. Né? Eu fiz uma pesquisa, como os alunos falam, né? Eu fui googar. Hoje o pessoal está usando muito outras plataformas, né? Mas o Google ainda é uma fonte muito importante de pesquisa. Eu fui pesquisar como qualquer pessoa normal pesquisaria na internet. Tendências da educação para 2024. E apareceram várias coisas que se repetiram, né? Algumas muito pontuais, mas algumas que se repetiram, né? Então a gente viu, encontrei nessa pequena pesquisa, né? Uma atenção muito grande voltada para o crescimento de um movimento que esse sim já é um movimento mais antigo de migração de alunos de escolas de idiomas, né, escolas tradicionais de contraturno, para programas bilíngues, né, ditos bilíngues ou de carga horária estendida em escolas regulares. Isso realmente é algo que cresceu bastante nos últimos anos e que nós também, né, oferecemos, enfim. Isso se mostrou realmente algo que uma tendência que se manteve, mas que já é de algum tempo atrás, né? Uma tendência assim que é mais genérica, eu encontrei algumas mais específicas, outras mais genéricas, mas essa que é mais genérica, uma maior digitalização, maior uso de tecnologia, a inteligência artificial, né? Sem dúvida, né? Isso entrou forte também, mas não é exatamente uma novidade.
Já há alguns anos que isso vem aumentando, e hoje talvez a gente deva pensar em apostar em uma maturação, um estado de maior maturidade no uso de tecnologia, né? É algo que inclusive vem sendo bastante discutido, né? Como o excesso de uso de tecnologias ou a interpretação equivocada quanto ao uso dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem piora a aprendizagem dos alunos, né? Eu gostaria de trabalhar esses dois tópicos, né? Em relação ao primeiro, à medida em que os alunos, em vez de sair do colégio e irem para uma outra escola para fazer o curso de inglês ou de espanhol, à medida em que eles podem continuar estudando outro idioma dentro do mesmo lugar, parece que isso traz uma série de benefícios às famílias. Benefícios esses, vamos dizer assim, mais práticos, mas imagino que também deva trazer alguns benefícios pedagógicos muito importantes, até para ajudar a escola a compreender melhor quem é aquele estudante, quem que é aquela estudante. Pode trazer nos dois aspectos de fato. No que diz respeito às famílias, se a gente pensar em grandes cidades, a questão da mobilidade é muito importante, né? Então, o fato de você não precisar ficar levando o seu filho ou a escola, muitas vezes, né, se preocupando com como vai ficar o transporte do aluno de um lugar para o outro, você oferecer o curso na escola pode ser bastante estratégico nesse sentido. E no que diz respeito à aprendizagem também, não só pelo fato de a escola muitas vezes conhecer o aluno, porque a escola pode conhecer o aluno, mas muitas vezes o professor que trabalha essa carga estendida não é o mesmo professor de inglês dele do período regular. Claro que a gente tem, né, todo o acompanhamento da escola quanto a como é esse aluno no dia a dia, mas não é o professor que está com ele ali de manhã. Ele vai desenvolver contato com esse aluno no contraturno normalmente. Mesmo que a gente desconsidere essa parte, o fato de o aluno também não precisar dedicar muito tempo ao transporte faz com que ele possa se alimentar melhor, tenha uma rotina um pouco mais tranquila. Isso vai fazer diferença na aprendizagem, né? Então, é algo que faz bastante sentido se a gente parar para pensar assim, no movimento em si que está ocorrendo, E né? é muito visível isso na cidade hoje em dia, né? Anos 90, anos 2000, você andava em poucas ruas, tinha várias escolas de inglês, lotadas geralmente de alunos, né? E isso praticamente acabou hoje em dia, Tem pouquíssimo, né, né? O agora. movimento hoje é mais para a escola mesmo, onde a família já tem a confiança, sabe que ele é um ambiente seguro, né? Muitas vezes vai ter o ciclo de amigos dele ali, talvez seja até mais interessante. E a proposta da Etapa Idiomas é diferente de uma aula de inglês do curso regular, né? O curso regular, pelo que eu entendi, ele é um pouco mais instrumental. Já o Isso. curso de inglês do Etapa Idiomas é mais baseado, né, na conversação, Voltado para a comunicação, né? O habilidades, enfoque né? na comunicação, né? Legal, muito bom. E o segundo ponto que o Segundo ponto. Rodrigo Da inteligência artificial, eu tentando pegar um gancho daquilo que eu suspeito que você estava mencionando. Você disse, inteligência artificial parece uma grande novidade, mas talvez de uma outra forma, ela já estava presente em algumas escolas há muito tempo. Eu estou pensando, por exemplo, no nosso boletim. Uma vez eu lembro quando você estava dando uma palestra explicando, olha só como esse boletim ele é fenomenal. Ele é personalizado para cada aluno. Em vez de o aluno olhar apenas quanto ele acertou, a faixa em que ele está, ele consegue ver com exatidão qual é a principal questão que eu devo estudar para melhorar meu desempenho no Enem. Ah, eu acabei de ver aqui, eu vou fazer uma questão parecida. Poxa, consegui, não consegui? Quais são os meus passos? Nesse sentido, eu acho que você tem uma opinião sobre essas tecnologias que, ao mesmo tempo que possa parecer divergente daquela empolgação quase que às cegas, né? Tudo que é novo é bom, mas é uma empolgação com o aspecto pedagógico que pode estar por trás delas. é como a gente costuma trabalhar sempre, né? E isso, inclusive, Rodrigo, essa questão de você ter puxado aí a brasa para a sardinha da inteligência artificial, me ajuda a falar de outros dois pontos que eu anotei nessa breve pesquisa, né? Um aumento, um incremento da personalização, em alguns casos chamada de individualização da aprendizagem, e também o uso de dados para o processo de ensino-aprendizagem, né? O uso de Learning Analytics para melhorar o processo. São pontos que a gente trata há bastante tempo, né? Você citou o boletim eletrônico. Ele usa um bom grau de Learning Analytics para devolver para o aluno o que ele precisa estudar
com base especificamente nos erros e acertos dele, pontualmente, né? Então a gente tem recursos que os professores usam para trabalhar com a turma e temos recursos para cada aluno também, tá? Então a gente tem isso, isso é também, de certa forma, há um certo grau de inteligência artificial envolvida no processo, porque você depende de uma análise desses dados feita de forma quase automática para que se entregue esse resultado para os alunos, né? Então, assim, não são grandes novidades. São pontos em que a gente já trabalha há bastante tempo, mas que com certeza tem ganhado o mercado cada vez mais, né? Isso tem aparecido bastante. Uma das coisas que a gente inovou muito nesse ano de 2024 foi com a correção de redações no formato Enem por inteligência artificial, né? O Mentor IA, Mentor Inteligência Artificial, que é um recurso em que o aluno escreve a redação, submete à nossa plataforma e ela faz a correção, emite notas para 5 competências do Enem e emite um texto aprimorado, né? Eu diria um aprimorado assim, com uma licença poética, que não necessariamente ele é um texto muito melhor do que o que o aluno fez inicialmente, mas ele é um texto que busca, com base nas redações nota 1000 do Enem, adequar o texto inicial do aluno para chegar mais perto dessa nota 1000. Né? Então não é um juízo de valor que está sendo feito ali, mas é uma análise técnica. Né? E isso pode ajudar os alunos a melhorarem os seus textos para o Enem. Inteligência artificial se confirmou como uma tendência de 2024? Eu acho que ainda pouco. Né? Ela vai crescer. Ela deve crescer. Mas acho que foi um dos assuntos mais discutidos. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, foi muito discutido e vem sendo muito discutido. Né? Vocês que estão em sala de aula neste momento, né, lecionam muitos dias na semana, vocês têm medo da inteligência artificial na escola? Olha, eu diria que minha tendência é enxergar de uma forma equilibrada. Né? Se a gente não souber utilizar a inteligência artificial, ela pode comprometer o processo de aprendizagem. Então, se eu simplesmente ofereço questões, atividades em que o aluno faz uma rápida pesquisa no chat GPT e responde, isso para mim não tem utilidade prática alguma. Mas isso vale também para ele olhar qualquer coisa no Google. Exatamente, exatamente. Foi curioso você ter mencionado isso, né? Uma escola parceira pediu para que eu criasse uma palestra justamente sobre inteligência artificial e redação. E eu criei, né? Criatividade, inteligência artificial e redação. Eu procurei mostrar para os alunos o que acontece quando a gente faz perguntas equivocadas para a inteligência artificial. A gente vai receber orientações problemáticas para escrever um bom texto. Eu procurei mostrar para eles, né, como que a gente pode melhorar a qualidade das nossas perguntas para, assim, obter uma resposta melhor. E à medida que a gente foi conversando, eles viram, se eu usar a inteligência artificial para trapacear, eu não vou aprender. Posso até entregar uma tarefa, mas eu não vou aprender. Se eu quero aprender para ir bem no vestibular, eu tenho que saber criar perguntas melhores. E quando a gente chegava ao ponto mais elevado dessa palestra, eu fiz uma pergunta bem feita para a inteligência artificial. Ela me deu uma resposta que, em sua metade, atendia muito bem o que eu queria. Só que, num certo detalhe, ela travou. Ela não conseguia ir além daquilo que eu considerava uma resposta mediana. Aí eu falei para os alunos, e agora, né? O que será que eu deveria ter feito? Como que eu consigo uma ajuda satisfatória, ou boa, ou excelente, para resolver essa pendência? Os alunos disseram, olha, a gente pode perguntar para o nosso professor. Foi o que eu fiz. Eu havia pedido uma ajuda para uma colega minha, professora de artes no Etapa. Ela me deu uma resposta de um nível absurdo que eu compartilhei com os alunos. E qual que era a minha meta? Mostrar. A gente gosta de usar a inteligência artificial porque a gente gosta de fazer perguntas e a gente gosta que alguém possa respondê-las para nós. Só que na escola tem um material muito rico que é a inteligência natural dos professores. A gente não pode abrir mão dessa ferramenta para nos ajudar a aprender cada vez melhor. Eu concordo com vocês dois. A inteligência artificial, ela vai ser aquilo que eu fizer dela. Ela pode me ser uma ferramenta muito boa, ela pode ser algo que vai atrapalhar os meus estudos, e mesmo usando inteligência artificial, de modo algum, ela deve se opor ao trabalho dos professores. Tem uma coisa curiosa, né? Desde que surgiram as inteligências artificiais, claro, a gente fica até um pouco receoso do que pode acontecer, será que isso vai impactar na nossa atividade docente? Mas eu percebi que em sala de aula não mudou praticamente nada, porque eu acho que nós temos uma proteção que é a seguinte, os alunos sabem, pelo menos no colégio,
que eles têm que prestar atenção na aula, que eles têm que estudar, porque eles vão ter atividades, eles vão ter provas, que não vai ter auxílio de inteligência artificial. Então não vai adiantar muita coisa em sala de aula ele ficar preocupado em pegar o celular para responder uma pergunta, para realizar um exercício, se lá na frente ele não vai ter esse auxílio. Então na prática não muda muito. E eu fico até pensando, né, no ritmo de transformações e mudanças que o aluno tem em relação ao conhecimento. A gente até discutiu isso, né, no episódio aqui sobre inteligência artificial. Tanto faz se lá atrás fosse uma Barça, né, aqueles almanaques que vendiam, porque na prática era simples cópia, não tinha muita reflexão. Hoje, com inteligência artificial, você tem a praticidade, a rapidez, mas também pode virar cópia. Pode virar cópia. Talvez uma expectativa quanto ao uso de inteligência artificial seja o fato de ela permitir ir além da Barça. Okay? Exato. Desde O que eu alcance saiba é fazer maior. as perguntas, Sim. desde que eu saiba nortear o que eu quero que ela me entregue. Bom, vocês têm feito trabalhos para as palestras que vocês fazem, para as formações com inteligência artificial muito bem feitos, né? Mas por que eles ficam bem feitos? Porque vocês sabem aonde precisam chegar, aonde querem chegar e vão construindo o caminho para isso. Por quê? Tem repertório, né? Tem um repertório extenso que permite para vocês utilizar de fato a inteligência artificial. Eu acho que é isso que a gente espera dos nossos alunos, né? Sim. Então, a inteligência artificial é uma tendência? Se confirmou como uma tendência? Sim, deve crescer bastante, mas ainda há aí um debate de, puxa, mas e como eu vou lidar com isso agora, já que os alunos podem acessar de forma mais fácil ainda respostas do que com o Google? Aplique prova. Sim. Não é? Faça uma prova bem feita. Sim. Uma prova onde o aluno, para chegar à resposta, tenha que mobilizar conhecimento. Em sala de aula não também apenas tem consultar alguém. um perfil né? de aula que seja instigante, né, que problematize, que leve o aluno a realmente refletir sobre o assunto, né, que não seja apenas questões automáticas de pura memorização, porque daí fica muito fácil, né, Pois usar uma inteligência artificial. Então, enfim, foi um dos pontos, né? Mas eu acho que ainda o uso ainda vai crescer e vai também amadurecer, né, dentro do processo. Um outro ponto que eu listei, gente, tô tomando a frente aqui, tô falando da minha lista, hein? Manda bala. É isso Por que a gente favor, quer. vocês me interrompam assim que vocês precisarem. Isso foi apontado como uma tendência e, na verdade, não é de 2023 para 2024, já vem sendo apontado como tendência há alguns anos, que é o crescimento da escola em período integral, né? Mas quando a gente vai realmente analisar o mercado, e a gente está aqui falando, claro, obviamente, né, das escolas da rede particular de ensino, a gente vê que isso varia muito de localidade para localidade. Não há uma tendência clara no país inteiro de crescimento do período integral. Há lugares em que isso é inviável. E é inviável porque as famílias não pretendem deixar os alunos o tempo inteiro na escola. Há outros lugares em que isso é uma necessidade. Se a escola não oferecer, ela pode, inclusive, deixar de existir, porque ela não vai atender o que é a demanda regional. Então a gente vê que foi pontuado como uma tendência, mas não, é regional, né? Para 2025, deve haver lugares onde o período integral vai crescer e deve haver lugares em que ele vai continuar não existindo. Tá? Então, é um dos exemplos em que a gente muitas vezes percebe uma direção do mercado que não se confirma, né? E é difícil de operacionalizar isso, né? Em custos, grade horária. A própria logística, né? Custos é um dos pontos, sem dúvida nenhuma, mas a logística também porque você tem que conciliar a grade horária dos professores, Sim. né? Então, não é fácil. Né? Não é fácil e, às vezes, você, para atender uma demanda muito pequena, tem que realmente fazer um investimento gigantesco, que as famílias não têm condição de pagar, né? Então, é um ponto que, assim, é bem polêmico no que diz respeito a tendências que se confirmem. Não depende bastante da região, né? Não dá para a gente generalizar. Outro ponto tem bastante a ver com o trabalho que vocês fazem também nas escolas, que é a gamificação. Isso também não é de 2023 para 2024, né? Já é algo que vem sendo trazido há algum tempo, mas não cai, né? Todo ano, em algum momento, se fala de gamificação. O que eu acho que mudou um pouco, e aí eu acho que é muito, muito interessante essa mudança, muito válida, é que passou a se trazer a discussão da gamificação de uma base de uso de tecnologias para, de fato, o conceito de jogos. Né? Então, a gente pode aplicar, sempre pôde aplicar o conceito de jogos
em games digitais, claro, Uhum. mas a gente pode aplicar o conceito de jogos na aula com os alunos presencialmente sem problema nenhum. É mais uma abordagem do que exatamente uma O uso de uma tecnologia tecnologia, digital, né? né? Vocês que são historiadores, né, talvez vocês conheçam melhor uma obra chamada Homo Ludens. Eu não lembro exatamente o nome do autor. Na verdade, não é que eu não lembro, não sei pronunciar se é Utinga, Itinga, O Zinga, né? Uzinga, né? Pra você ver. O Você Izinga. provou que eu não sei pronunciar o nome do sujeito, né? E esse livro, né, Homo Ludens, ele não está associado a celular, não tá associado à internet, está associado justamente àquilo que você disse. Muitas vezes na escola a gente pode criar momentos em que o aluno vai trabalhar abstração, simulação, para entender algo, para enxergar algo que não está acontecendo ali na frente dele. Numa aula de história, está lá o Eduardo na lousa escrevendo algumas coisas. E em alguns momentos o aluno vai estar vendo com a sua imaginação momentos importantes. Revolução Francesa, alguns episódios do Brasil. Numa aula de química, nem sempre vai ter um experimento ali, mas à medida que o professor vai explicando, o aluno começa a imaginar tudo aquilo que talvez depois de fato ele veja no laboratório e assim por diante. Quando surgiu a gamificação, eu imagino que algumas pessoas devem ter ficado pensando assim: nossa, agora sim, a gente vai pegar o celular, vai pegar aquele capacete de realidade alternativa, virtual, né? E agora sim o aluno vai conseguir enxergar coisas que ele nunca havia enxergado antes. Uau! Né? Você gosta muito de dizer que sempre houve bons professores, boas aulas. Caso contrário, a humanidade não teria evoluído. E é curioso, né, como em alguns aspectos a impressão que dá é que tem alguns achados antigos que continuam sendo relevantes, por mais que eventualmente eles sejam mascarados como se fosse uma plena novidade. E no caso especificamente aí do trabalho de gamificação, acho que assim, eu tive vários colegas na faculdade que trabalharam com isso, gente, começo dos anos 2000, que trabalharam muito bem com isso, usando, né, na época que a gente lia o Izinga não tem nada a ver com gamificação, Sim. mas o Homo Ludens não tem a ver com isso, mas com o trabalho em sala de aula, mas a ideia era justamente essa, né, era você tornar as aulas mais interessantes, fazer com que os alunos participassem mais das aulas para que eles aprendessem mais, através de jogos, através da criação de um espaço lúdico dentro da aula, né, de momentos lúdicos dentro da aula. E eu acho que hoje as práticas têm também amadurecido um pouco nesse sentido, sabe? Eu fico bastante contente com isso. A gente tem incrementado muito os games nas apostilas digitais, por exemplo. A gente tem investido nisso. Mas é importante ter claro que isso não é o grande foco. O foco realmente é fazer com que os alunos percebam que a participação deles ativa traz, né, tem embarcado um grande grau de ludicidade, né? O professor pode pensar nesse sentido, né, se desprender ali do uso do game. Não. Ludicidade, né, a gamificação acontece de forma analógica também, né, não só digital. Tem até um ponto, né, que a gente sempre acaba lembrando, a estrutura da Olimpíada Nacional de História do Brasil, da Unicamp, lembra bastante uma proposta gamificada, né? O aluno, uma vez, ele até comentou: nossa, parece um jogo isso daí. Porque das 4 alternativas, ele tem que atribuir diferentes pontuações, 0, 1, 4 e 5. Não é encontrar a alternativa correta e eliminar as erradas. Então, tem uma estrutura de encontrar, né, aquela que está mais relacionada ao comando da questão, ao documento, tem que perceber as diferentes nuances, e a gente percebe que acaba gerando um engajamento maior. Eles discutem, chegam em resultados diferentes, a pontuação é diferente, e um dos princípios da gamificação é esse, né? Tem ali algo associado ao passar de fase, a você cumprir determinadas tarefas. Então, perceba, né? É algo extremamente simples, tem um formato que alguém desavisado vai achar que é um formato de prova convencional, mas você já muda bastante ali a relação do aluno, né, com o conhecimento. Agora, tem outras propostas que eu acho que são mais evidentes. Queria até pedir para o Rodrigo comentar, que ele desenvolveu alguns jogos, né, para trabalhar a língua portuguesa em sala de aula. Você poderia comentar o que você pensou nesses jogos? Ah, sim. Foi uma coisa curiosa, né? Eu cheguei pro Edmilson e falei para ele: Ed, eu tô com uma proposta de criar um jogo de cartas que estimule a criação de narrativas. Obviamente, eu não cheguei apenas e disse, né? Eu preparei todo o material, dando alguns exemplos, né, das vantagens pedagógicas e tal. E o que eu queria?
Ajudar o aluno a, primeiro, pensar a história antes de escrevê-la. Primeiro, eu quero que você desenvolva algumas ideias, algumas reflexões. Com essas ideias, com essas reflexões, vamos criar personagens, vamos colocá-los para interagir e somente depois disso a gente cria a história, tudo isso na cabeça, para depois ir para o papel. E tem uma coisa que a gente precisa falar, né? No Etapa, o pessoal gosta muito de investir, de arriscar em estratégias pedagógicas para ver se elas vão dar certo ou não. Lá, a gente não encontra um ambiente burocrático que vai dizer, vamos pegar e preencher 5 relatórios, etc e tal. Não, não. O Edmilson achou a ideia interessante. Ele, depois de 2 semanas, me procurou e disse, conversa com fulano lá do Etapa Games, em vez de a gente investir num baralho convencional, vamos fazer um baralho digital, que é muito mais barato, é mais fácil de compartilhar com as escolas. Em vez de carregar um baralho e eu posso perder as cartas, o baralho está no celular. Eventualmente a gente pode trocar as cartas e tudo mais. E tem uma outra vantagem, pela minha perspectiva. Não tem gabarito. Como que o aluno vai saber se a história que ele criou é boa ou ruim? Conta a história para alguém, aprende a ouvir sua própria voz, aprende a ler seu próprio texto, porque vai chegar um momento em que ele vai precisar desenvolver autonomia. Claro, né, feedback é muito importante, a gente tem muitas ferramentas que dizem isso daí para ele. Só que ao mesmo tempo a gente quer que ele tenha um olhar crítico, a gente quer que ele tente antecipar aquilo que o professor vai comentar sobre a prova dele. O Eduardo até comenta, né? O aluno faz a prova. E aí, professor, eu fui bem? O Eduardo diz. Eu que lhe pergunto, o que você acha? Você foi bem ou não? Você acha que a sua resposta aqui na primeira questão está correta? Vale? Às vezes eu nem vi a prova. Ele já pergunta. Isso daí é um negócio muito divertido, né? Os alunos. E o bom é que, com o passar do tempo, os alunos vão começar a desenvolver justamente essa metacognição. Sim. Mas isso é legal, né? É um jogo que a gente percebe que a principal finalidade não é deixar o material bonito, não é pensar, né, num atrativo visual. Tem uma proposta, uma finalidade pedagógica. Tem uma proposta, exatamente. Isso é uma coisa com a qual a gente sempre se preocupa, né? Uhum. Por isso essa análise um tanto cética das tendências, né? Porque a gente sabe que para a tendência de fato se confirmar, ela tem que ter sido... o que envolve essa tendência tem que ter sido muito testado, muito... Não é fácil ela se confirmar. Você escolheu uma ótima palavra, né? Que às vezes é mal compreendida. Você disse, a gente tem que ser cético. E às vezes, né, no dia a dia, o pessoal entende que cético é o descrente, né? Aquele que... É o que joga contra, né? É o que joga contra, né? Cético, né? Eu tenho certeza que você escolheu essa palavra de propósito, né? Em grego, remete ao observador. Então, não é aquele cara que fecha os olhos. Não, é o contrário. É o cara que vai olhar por diversas perspectivas para aquele objeto para ver. Parece que é pertinente em alguns casos, em outros talvez não. Então, vamos usar com sabedoria. Acho que isso tem tudo a ver. E, bom, o caminho aqui, embora nós estejamos aqui num grande freestyle, né, gente? O caminho da conversa foi chegando num outro ponto que se mostrou uma tendência de 23 para 24, né? Foi apresentado como tendência de 2023 para 24 e que tem, sim, ganhado força também, que é o trabalho, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nas escolas e a preocupação com a saúde mental dos alunos, dos professores, né? Isso vem crescendo, eu acho isso muito bom, né? E não vem crescendo à toa, né, gente? A gente tem um dia a dia cada vez mais exigente para os adultos, para as crianças, para os jovens de maneira geral também. Então, saber lidar com isso é algo importante. E vocês, assim, nas falas de vocês sobre o trabalho com os alunos, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar é como a gente também se preocupa, independente de ter aula na grade ou não, a gente se preocupa em tudo que é feito no trabalho escolar, em trazer o aluno para o convívio com os colegas, com os professores, para desenvolver um sentimento de pertença também à instituição, né? A gente está falando do colégio Etapa, mas isso se aplica a qualquer colégio, né? Acho que isso é importante ter isso claro, que qualquer instituição deve ter essa preocupação. Esse sentimento de pertença ajuda realmente o aluno a se sentir acolhido, e isso está no dia a dia, né? Essa preocupação está no dia a dia. Isso faz com que a gente, de novo, né, tenha que pensar, observar bem sobre cada prática que a gente adota. Eu vou, para usar um game, distribuir celulares para os alunos e deixar eles jogando?
Não, a gente já tem evidências hoje que mostram que isso não melhora resultado e que, inclusive, colabora para atitudes mais individualistas dos alunos, mais egoístas, muitas vezes, dos alunos. Para a Né? saúde mental também vai ser Isso horrível. prejudica a saúde mental. Uhum. E se prejudica a saúde mental, eu não estou falando mais nem de prejudicar o aprendizado, né? Estou falando de prejudicar a pessoa. Então, assim, acho que as tendências, elas existem, né? As tendências de maior uso de inteligência artificial, de tecnologias, tanto em sala quanto para tarefas e para avaliações, sim, mas, de novo, a gente tem que entender isso como uma ferramenta que pode ajudar no processo. E o principal do processo é convívio, aluno, professor, aluno, colegas, né, dentro da escola, sempre que possível, né, o tempo inteiro seria o melhor, né, nem sempre, a gente estende esse período para depois. Podemos pensar em atividades em AD? Sim, podemos pensar em atividades em AD complementares, mas a gente não pode abandonar nunca essa questão do convívio. Uhum. Isso é fundamental, por isso que eu falo, né, são tendências apontadas pelo mercado, mas quando a gente vai ver quem indica de maneira geral essas tendências, quem está indicando aumento de tecnologias como uma grande tendência na educação já para 2025, agora entrando aqui nos finalmentes, são as empresas de tecnologia, né? Óbvio. Quem está indicando a ampliação aí de uso de idiomas em período complementar nas escolas? Quem vende material de idiomas, né? Isso é algo natural, isso é algo normal. A escola não pode perder de vista nunca que qualquer coisa que ela agregue ao processo tem que ser para contribuir com o aprendizado. E aí eu queria propor que a gente, né, pensasse, como eu falei rapidamente lá no início, não em tendências para 2025, não em tentar pensar aí em futurologia, simplesmente, mas pensar realmente em criar boas expectativas para 2025. E o que eu estou chamando de criar boas expectativas? O trabalho não acabou. Eu não encerro 2024, 2025 é um novo ano. Educação não se faz assim. Educação começa do zero, né? Nada, nunca, né? Mesmo quando a criança entra pela primeira vez pelas portas de uma escola, você não está começando do zero, né? Então, o processo educacional é um processo de longuíssimo prazo e que nós queremos que nunca termine, né, gente? Porque o que a gente quer como educadores é que todos que passem por esse processo continuem aprendendo durante a vida inteira. Então, acho que eu queria deixar o convite para que a gente troque a ideia de analisar tendências para 2025 por criar expectativas, alimentar expectativas sobre o que fazer bem feito em 2025. E aí a gente continua o trabalho. Né? Eu lembro que uma vez, né, eu estava contigo, era uma palestra que você deu numa escola parceira e você estava contando para os alunos. Eu, Eugênio, sou formado em História, não trabalho como historiador, mas tem muita coisa que eu aprendi em História que eu trago para o meu cotidiano. Uma delas é análise do discurso. Tentar entender um texto não como algo que surgiu do nada, mas como algo que foi produzido por alguém, algo cujo esse alguém, né, que possui algumas ideias que talvez estejam manipulando o texto. Eu preciso conhecer um pouco disso para não permitir que esse texto me manipule, para que eu não tenha um olhar ingênuo. Agora, quando você diz, né, existem muitas propagandas tentando nos convencer a comprar este ou aquele método, é interessante a gente ver o que está por trás disso. E ao mesmo tempo, né, eu mencionei a sua palestra e eu poderia pensar nas demais palestras, né, que nós oferecemos às escolas parceiras, até como forma de fazer propaganda para que elas nos convidem para ir lá conversar com os alunos, né? Algo que para a gente é questão de honra. Quando a gente faz uma palestra na escola parceira, a nossa meta não é ser uma estrela, fazer com que o aluno pense, nossa, que ótima essa palestra. Por mais que ele goste da nossa palestra, a função dela é fazer o aluno perceber. Isso faz parte do contexto da minha escola. Essa palestra, com várias questões, várias reflexões, vários questionamentos, eu consegui entender, eu consegui participar, eu trouxe respostas de bom nível, graças principalmente àquilo que eu já aprendi aqui na minha escola. É o trabalho que a escola já desenvolve. Essa é uma ferramenta que serve para valorizar a própria escola. E é sempre bom perceber o seguinte, aquilo que eu estou deixando entrar na minha escola é algo para fortalecer o meu relacionamento com os alunos, para ajudar meus alunos a estudarem melhor, a compreenderem melhor, né, a importância dos tropeços, de uma certa
sensação de fracasso, que talvez seja uma outra coisa, mas a gente vai trabalhar a maturidade dos alunos? Ou será que é apenas uma ferramenta que está tentando, de alguma forma, pegar meus alunos e levar para um outro lugar? Isso é, de novo, como você falou, a questão de olhar para as coisas de forma cética, no sentido grego, né? Observar, acompanhar e ver como aquilo se desenrola, né? Onde vai dar? Já foi utilizado com sucesso? A gente faz muito isso e a gente acredita bastante nisso, né? Pensando em criar boas expectativas, grandes expectativas para 2025, o que a gente pode pensar? Vamos olhar para o que os nossos alunos estão precisando, né? Vamos olhar para como os alunos estão concluindo 2024 para incluir isso no planejamento de 2025. O ano não acaba, a educação não acaba porque a gente virou o ano. Vamos olhar tudo isso que a gente levantou aqui, que a gente já faz há bastante tempo e que pode ser utilizado, vamos olhar para os nossos resultados, vamos trabalhar sim com Learning Analytics, vamos olhar os resultados dos alunos, vamos olhar para as nossas práticas para ver o que funcionou e o que não funcionou tão bem e precisa ser aprimorado para o ano que vem. Nós temos dados, oferecemos dados para que isso aconteça. Vamos usar os recursos que o Etapa oferece, digitais, tecnológicos, para auxiliar nesse trabalho e sim, para engajar os alunos, porque eles gostam sim de tecnologia, é claro. Aliás, todos nós gostamos, né? Nós adoramos quando a tecnologia facilita a vida. Os alunos também gostam de lidar com tecnologia. Vamos aproveitar esse envolvimento deles com tecnologia para trazer para eles o uso de ferramentas da forma correta para que eles aprendam mais. Eles vão aprender mais? Bom, nós tivemos um episódio do podcast com o professor João P., né, que falou sobre organização de estudos. Gente, isso ajuda em saúde mental. Um aluno que sabe se organizar para estudar adequadamente, que aproveita melhor seu tempo, percebe que aprende mais usando melhor seu tempo, tem mais segurança, ele fica mais tranquilo para administrar o seu dia a dia. Isso envolve saúde mental também. E a escola pode fazer. Né? A escola não precisa contratar ninguém para fazer isso, ela pode desenvolver. No dia a dia, cada professor trazendo suas aulas mais organizadas também ajuda isso. Né? As famílias trabalhando em casa para que o que a escola precisa que os alunos desenvolvam em casa, ajudam nisso também. Então, insisto, vamos criar, ao invés de pensar em tendências para 2025, vamos pensar em o que nós esperamos de 2025 para começar a planejar e praticar em 2025. Odu, queria te fazer uma pergunta, né? Diga. O Eugênio está mencionando muito, né, sobre a importância de a gente não tentar pegar o novo a todo custo, né, mas de a gente ver aquilo que funciona, aquilo que dá certo e tentar sempre dar um novo sentido para melhorar a vida dos alunos. Eu sei que você gosta muito de uma oficina que você dá para professores sobre avaliações, mas eu também sei que você dá muitas palestras para alunos e uma delas, né, até parece um contrassenso. Quando a gente conversa com pessoas afastadas do mundo da educação e a gente diz que nós somos professores, eles dizem, poxa, que pena, né? Deve ser muito difícil trabalhar com adolescentes. E eu tenho certeza que você discorda disso. Você tem uma palestra sobre métodos de estudos e os alunos gostam muito. Parece que os alunos querem aprender a estudar melhor. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso, né? O que significa estudar melhor. E, se por acaso você já tem uma carta na manga de uma nova formação para o futuro, já dá um pequeno spoiler aí para deixar as nossas escolas interessadas. Uma tendência para 2025. Uma tendência. Estou criando tendências, então. Tendências são criadas, eu vou acabar de criar uma. Está tendendo a oferecer uma palestra. Bom, essa formação é muito interessante. Gosto bastante de fazer com os alunos, né? A gente faz desde o Fundamental 2 até o médio. A gente percebe, né, conversando com esse pessoal, que eles não têm muitos métodos, eles não têm uma estratégia muito definida de estudo. Normalmente é um estudo desesperado, é um estudo de véspera, e eu tento traçar ali com eles um plano mesmo, né, de como criar uma rotina mais saudável. E nesse ponto, até aproveito, né, a gente fala, assim, mais ou menos sobre saúde mental, né, eu não sou um especialista na área, mas de criar uma rotina equilibrada entre lazer, né, entre estudos, entre descanso, sono, alimentação. O João P. falou bastante sobre isso aqui também no episódio. E os alunos saem de lá, alguns até falam, né, um pouco mais inspirados, um pouco mais animados para criar uma rotina saudável. Porque eles percebem que se eles colocarem isso em prática, a vida vai ser mais fácil. É aquilo, se eles só estudam de véspera, sempre vai ser um método de desespero. Eles até chamam, né, Eugênio, para nós história de método JK. 50 aulas em 50 minutos. Não vai dar certo, Não né? vai. Então, Ou vai ser muito limitado, né? Sim. Vai ser muito limitado. Vai ser muito limitado.
Então, nesse sentido, é uma formação bem interessante, né, para eles levarem com mais planejamento mesmo, mais seriedade. Vai ser, você falou que fica mais fácil fazer assim, fica mais fácil e fica mais gostoso. Sim, sim. Fica mais gostoso, porque o aluno consegue realmente perceber evolução, ele vê que funciona, né? E aí ele desenvolve gosto por isso, né, pelo processo. Sem dúvida. E tem uma formação que eu estou desenvolvendo agora, né, tendência. Eu levo também para os alunos como que eles devem encarar as provas. E a primeira pergunta que eu faço é: para que serve a prova? E o relato dos alunos é até um pouco preocupante, né? A prova é para dizer se eu sou inteligente, é para dizer se eu sou burro. A prova vai fazer com que eu receba um elogio ou um castigo em casa, o que é mais triste ainda. Eu tento desmistificar um pouco essa ideia, né, das avaliações, para que o aluno encare também de uma forma um pouco mais tranquila. Que a prova ela vai me dizer algumas coisas, né? A prova não vai ser um atestado, que nem a gente já discutiu sobre avaliação da aprendizagem, né? Então, esse é um assunto que eu acho que é muito relevante, é algo antigo já, prova, né? Todos nós fizemos provas, mas a gente pensa muito pouco sobre elas. Então é aquilo, a gente tem muitos modismos na educação, sempre tem uma grande novidade, mas às vezes fica a impressão de que aquilo que é básico não está sendo bem tratado, né? Nossas práticas diárias de aula, as provas, as atividades, a tarefa, a organização, poxa, isso é coisa que a gente vê em textos da Idade Média, né, Eugênio? De como estudar, de como ter ali um desempenho efetivo, e isso infelizmente às vezes fica em segundo plano. Ou fica em segundo plano, ou que eu acho que é um pouco mais perverso até, acho que é perverso mesmo, é usado como, né, o fato de a gente ter isso, conhecer isso há tantos séculos, é usado como uma forma de desvalorizar. Sim. Isso é muito antigo, tem que mudar. Puxa, é antigo, tá aí até hoje, funciona. Vamos melhorar. Vamos aprimorar. Dá para trazer novidades. Vamos trazer, né, novidades. Sim. Né? Mas o cérebro humano evoluiu ao longo, sim, de milhões de anos. Ele não vai mudar em algumas décadas. Né? Não por conta da tecnologia. A gente precisa entender isso. Né? Se funciona bem e se a gente chegou a algum lugar com isso, não é porque deve ser descartado. Né? É algo que sempre me preocupa. Então, pensando em tendências, não em expectativas, em tendências para 25, eu já tenho ouvido falar, por exemplo, gente, em inteligência artificial utilizada para desenvolver material de sistema de ensino para alunos que precisam de atendimento especial, para alunos de inclusão. Olha a tecnologia. Você oferece o CID daquele aluno e a plataforma desenvolve toda a adaptação necessária. Provavelmente não vai funcionar. Porque essa adaptação depende de toda uma equipe trabalhando com esse aluno durante muito tempo para entender as reais necessidades dele, para entender a evolução dele, para entender qual o caminho que ele faz de forma mais tranquila, mais adequada para se desenvolver melhor. Não é uma inteligência artificial que vai conseguir gerar toda uma série de adaptações necessárias para ele. É uma tendência? A gente vai ver muito disso entre o final de 2024 e o ano de 2025. Faz sentido? Não. Não faz. Faz um trabalho bem feito de acompanhamento desses alunos. Continua sendo assim. Né? Então, insisto, vamos pensar no que a gente precisa fazer para melhorar o trabalho com os nossos alunos. Eugênio, eu lembro de uma palestra que você fez também, um evento sobre modismos na educação. Né? Você apresentava uma suposta novidade e um contraponto a ela. Não que as novidades fossem ruins, mas... Eu e o Edmilson, né? Não era exatamente a solução para todos os nossos problemas na educação, né? Vou citar um exemplo de um tema que a gente já abordou aqui também, das metodologias ativas. Surgiu aí há alguns anos, né, muito fortemente isso no mercado, né? Foi uma tendência, né? Foi uma tendência já. E claro que há muitos pontos bem interessantes ali para serem tratados, mas a gente percebe que a maioria dessas práticas elas já aconteciam há décadas atrás, né? Um dos que eu mais gosto de brincar é que isso tem vários nomes, né? Quando a gente pega o catálogo de metodologias ativas, isso assume diferentes nomes. Mas, gente, eu lembro claramente da minha mãe me contando, minha mãe é professora, né? Foi professora aposentada do primário, e eu lembro claramente de ela me contando de quando ela fez o curso normal, na década de 50, e ela tinha que apresentar seminário para os professores. Como que ela fazia o seminário? Com orientação do professor, pesquisando o tema,
levando ao professor para discutir o tema, para saber se aquilo fazia sentido ou não fazia sentido, discutindo com os colegas, pensando em como apresentar isso para os colegas, apresentando para os colegas em sala, se submetendo com essa apresentação às perguntas dos colegas para conseguir responder. É metodologia ativa? Sim. E eu estou falando de 74 anos atrás. Sim. Assim, tendência, inovação? Não, gente, sempre teve aí. Sempre Bons teve. professores procuraram usar da forma correta, com eficiência, nos momentos adequados, e se beneficiaram disso, assim como os alunos, né? Então, Que criou-se um rótulo, né? Eu lembro até quando a gente foi pesquisar o assunto, eu me deparei com a informação que John Dewey, em 1930, alguma coisa assim, foi um dos primeiros a usar o termo método ativo, né? Que tem certos problemas, né, também conceituais, né, nisso, mas ele já falava, né, na importância do aluno ter essa postura mais ativa, mais protagonista. Não é nenhuma novidade, exatamente. E vocês falam em informações que vocês fazem, né? Eu já vi vocês fazerem essa formação juntos. Uma reflexão que vocês fazem que é muito bem feita, que é, bom, um aluno que está lá sentadinho assistindo a minha aula e aprendendo, ele está praticando metodologia ativa? A tendência é a gente falar que não. Uhum. Ele está prestando atenção, ele está pensando sobre o que você está falando, ele está enchendo a cabecinha dele de dúvidas, espero eu, Às a vezes, respeito do que você está só falando. não está verbalizando. Ele não está verbalizando, mas ele está num processo ativo de aprendizagem. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. E esse mesmo aluno, se a gente falar para ele, vem aqui na frente da sala, etc e tal, pode travar o aluno. Talvez isso seja prejudicial para o processo Uhum. naquele momento. Né? Então, muitas vezes a gente olha a embalagem, né? Sim. A gente E aí, olha essa a embalagem é perigosa, né? Eu já vi até texto dizendo que leitura é um método passivo. A gente fica se perguntando como que uma leitura pode ser passível, né? Gera tanto esforço mental, tantos processos cognitivos, né? quando a gente lê. Provavelmente essa opinião veio de uma leitura passiva. Pode ser. Faz sentido, Faz né? sentido. Mas o mesmo vale para todas as tendências sobre as quais a gente falou aqui, né? Sim. Será que tudo isso é tão novo assim? Tem algumas coisas que sim, né? De alguns anos para cá que eu tenho visto computador corrigir redação escrita à mão a partir de uma foto. Mas o processo de correção foi inspirado em quê? Em redações que nós sabemos que cumprem aqueles determinados requisitos, que pessoas escreveram à mão há muitos anos atrás, que outras pessoas corrigiram, que pessoas ensinam a fazer, né? Enfim, cuidado com os rótulos, né? De novo, o foco é nas expectativas de melhoria para 2025, não no que o mercado deve oferecer como tendências. Legal. E, Eugênio, para 2025, falando, né, como sistema etapa, tem já algo previsto de aprimorar algum tipo de trabalho, algum tipo de ferramenta? O que as escolas parceiras podem esperar? Nós temos algumas coisas ligadas ao que a gente pontuou aqui de ocorrência em 2024, né, de pontos de 2024. Na parte de idiomas, por exemplo, a gente está ampliando a educação infantil, né, para uma proposta bilíngue de fato, né, em que os alunos têm conteúdo em língua portuguesa e conteúdo em inglês, né, o mesmo conteúdo em língua portuguesa e em inglês. Isso é algo que a gente está entregando para as escolas já. Então, estamos seguindo a tendência da ampliação do número de alunos fazendo outros idiomas, estudando outros idiomas diferentes de língua portuguesa nas escolas. Sim, a gente já está com isso há bastante tempo, né? Isso na etapa já é feito há muito tempo. E por que você fala de fato? É porque, de maneira geral, o termo bilíngue foi utilizado pelo mercado de uma forma longe do que é a proposta de ensino bilíngue de fato. O que é ensino bilíngue? É você trabalhar conteúdo efetivamente das disciplinas regulares, tanto em língua portuguesa, ou língua nativa, quanto em língua estrangeira. Tá? E não é isso que a gente observou no mercado. O que a gente observou é que houve um crescimento muito grande de carga horária estendida em língua inglesa. Então as escolas, é o que a gente falou no início, as escolas de idiomas, né, o que se oferecia nas escolas de idiomas migrou para as escolas regulares. Então os alunos passaram a desenvolver uma capacidade comunicativa em língua inglesa maior, sim, né, onde o trabalho foi bem feito, sim, mas isso não é ensino bilíngue. Ensino bilíngue é quando você trabalha as disciplinas regulares do currículo em uma língua estrangeira também. Então eu tenho que ensinar física em inglês, eu tenho que ensinar matemática em inglês, eu tenho que ensinar biologia em inglês, eu tenho que ensinar história em inglês,
né? E não é isso que acontece nas soluções que a gente encontra, né? Ou acontece de forma muito incipiente. Na nossa educação infantil, a gente vai trabalhar de fato o conteúdo que é trabalhado em língua portuguesa também em língua inglesa. Então, além de o aluno aprender mais língua inglesa, com habilidades comunicativas, ele vai aprender os conteúdos que o currículo da educação infantil propõe em inglês também. Tá? Então, por isso que eu falo que é de fato. As outras soluções que a gente tem no mercado nesse momento, elas são carga horária estendida, realmente. Tá? E se trabalham conteúdo em algum grau, e algumas trabalham conteúdo também, é descolado do currículo que está proposto na escola. Né? O professor vai ali adaptando, fala, puxa, tem uma aula aqui legal de geografia, que está em inglês. Legal, então quando eu trabalhar aquele conteúdo de geografia, eu trago essa aula. Mas depende de uma adaptação, né? Você não tem uma proposta de fato curricular que faz com que os dois idiomas caminhem paralelamente. A gente está oferecendo isso na educação infantil. Os dois idiomas caminhando paralelamente com o aprendizado dos conteúdos, com o desenvolvimento das habilidades necessárias, tá? Isso para a educação infantil. Do 1º ao 9º ano, a gente tem carga horária estendida, né? Que é o Etapa Idiomas, que trabalha, como você falou lá no início, né? Você diferenciou muito bem. O material regular trabalha um inglês que é mais instrumental. O que é o inglês instrumental? É o inglês que a gente precisa basicamente para a vida acadêmica. Né? Qual que é o intuito dele? O aluno que entrar na universidade, ele vai conseguir ler textos em inglês de qualquer autor, de qualquer publicação. Isso expande muito o horizonte de estudos dele. Né? E escrever também. Tá? Eu falo, puxa, mas isso é muito básico. Mais ou menos. Rodrigo, você é professor de língua portuguesa. Você conhece alguém fluente em língua portuguesa que não escreve bem e que não lê bem? Olha, essa pergunta aí ela é bem capciosa, né? Não é não. É sim, ela é bastante capciosa, né? De modo geral, quando a gente pensa assim na ideia da fluência, a gente pensa na origem, né? A ideia de um rio, alguém que está ali no rio e vai bem, sem sofrer com a correnteza, conseguindo desviar bem das pedras. Se a pessoa está no rio, ela começa a se afogar. Se ela está no rio, ela se machuca nas pedras, não dá para dizer que ela é fluente. Então é necessário ter uma boa capacidade de trabalhar o idioma de forma oral e de forma escrita, por meio da leitura e por meio, né, da produção de textos. Isso é uma formação completa no idioma. A explicação nunca é óbvia, né? Não. Nunca Sempre vai vir alguma coisa. Mas é disso que a gente está tratando, né? Se a você gente pedir para eu responder isso em inglês ou espanhol, eu não consigo. Nem eu. Mas é disso que a gente está tratando. A gente desenvolve nas aulas do inglês regular habilidade de escrita e de leitura de forma muito aprofundada e nas aulas do Etapa Idiomas as habilidades comunicativas. Né? Então, a gente trabalha também escrita e leitura. Né? Mas o foco é maior nas habilidades comunicativas. São aulas que começam e terminam em língua inglesa, né? Não são aulas que trabalham em língua portuguesa em momento algum. Então são trabalhos complementares, de fato. Tá? Então isso traz bastante ganhos para o aluno. Legal. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Eu acho que, mais do que perguntas, a gente está com muitas reflexões aqui, né? Para, não 2025 apenas, né? Mas para o nosso cotidiano escolar, que é o mais importante. Posso deixar aqui um disclaimer? Deveria ter sido feito no início. Lembrar a todos, nós estamos falando de 2025, mas nós estamos gravando esse episódio no final de agosto. Então pode acontecer algo extremamente inovador, inusitado, revolucionário. E é por isso que a gente não citou. No mercado educacional, entre setembro e dezembro, quando provavelmente esse episódio está indo ao ar. Né? Pode acontecer, é difícil. Mas vai saber, né? Então, assim, peço que haja compreensão da nossa audiência se isso ocorrer, né? Porque no final de agosto a gente ainda não sabia de toda essa revolução que ocorreria. Esse seu comentário me faz lembrar de uma outra coisa que você fala em algumas palestras. Já houve momentos em que certa instituição havia dito: pessoal, vamos usar celular em sala de aula porque isso daí vai inovar os estudos, os aprendizados e tudo mais. Aí o que o pessoal faz? O pessoal que gosta de modismos. Vamos liberar geral, agora todo mundo pode usar celular em sala de aula. Alguns anos depois, o que aconteceu? Termina a conversa. 10 anos depois, a mesma instituição soltou um relatório quase proibindo o uso de celular em sala de aula. Estamos falando de uma grande instituição. As coisas mudam. É importante a gente ficar
atento, né, à atentos. educação. Então, assim, o que eu fiz não foi meramente irônico, não. Pode ser que saia alguma coisa desse tipo e que as pessoas se assustem. Sim. Não é para se assustarem, né? O processo educacional não vai mudar da noite para o dia por causa de nenhuma grande revolução. Agora a gente tem que estar o tempo inteiro de olho no que a gente pode aproveitar para fazer com que o trabalho com os alunos seja mais interessante. Sem dúvida nenhuma. Isso aí. Bom, Eugênio, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. A gente espera uma terceira vez, é isso, Rodrigo? Isso aí. Isso aí, né? Vai Quando ser... quando chegar na hora de fazer a reunião de feedback de novo, A gente faz de marca. novo aqui. Tá certo. Eugênio, obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Foi um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Então, dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria lembrar para você seguir o nosso canal lá no YouTube, ativa as notificações, receba aí as mensagens dos novos episódios. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.